Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, muita gente me cobra para que eu volte aí com os vídeos com temas filosóficos e teológicos que eu costumava fazer aí aos domingos. Sendo assim, hoje mesmo não sendo domingo, vamos dar um tempo da política e das polêmicas que estão bombando aí nas redes sociais e falar um pouco das coisas que transcendem essa nossa existência horizontal. Bom, nesse fim de semana o Brasil todo ficou consternado com a morte trágica e repentina da Marília Mendonça, uma jovem de apenas 26 anos no ápice da sua carreira. Na quinta-feira ela estava aqui entre nós, fazendo shows, ativa nas redes sociais, e na sexta já não estava mais. E isso é realmente chocante. Chocante porque, por mais que a única certeza que a gente tem nessa vida é de que vamos morrer, quando encaramos essa realidade de perto, seja através de um parente, um amigo mais próximo, ou uma pessoa famosa, percebemos o quanto somos frágeis e impotentes. E que não temos controle sobre nossa própria existência. Não pedimos para vir a este mundo e tampouco sabemos quando vamos embora. Não importa quem somos ou o que temos, mas nossos dias estão contados. Desde que fomos expulsos do ventre de nossas mães, estamos vivendo e ao mesmo tempo morrendo a cada dia. Apesar de estarmos aqui hoje, não podemos garantir que estaremos amanhã. E isso é aterrorizante. Não sei pra você, mas pra mim é. E olha que sou um cara de fé. Acredito piamente que a vida não acaba aqui. Creio que a Marília Mendonça está em um lugar bem melhor. Mas mesmo assim, essa transição me aterroriza. As pessoas podem até se apoiar nas mais diversas crenças em uma tentativa de deixar a morte menos trágica, menos dolorosa, menos brutal. Mas mesmo assim, lá no íntimo, ninguém se conforma com a morte. Pois a morte sempre será brutal. Não faz o menor sentido morrer. Não era para ser assim. Bom, em 1988 eu tinha 7 anos de idade. E lembro que meus pais me levaram ao cinema para assistir Ghost, aquele filme com Patrick Swayze, com a Demi Moore e a Whoopi Goldberg. Bom, o filme é a história de um cara que morre assassinado após ser assaltado, e sua alma, ao invés de ir para o céu, fica vagando por Nova York para que assim possa desvendar os reais motivos do crime que tirou a sua vida. Eu adorava esse filme, mas toda vez que via, mesmo com pouca idade, eu me incomodava com um detalhe que para mim não fazia o menor sentido. O personagem do Patrick Swayze atravessava paredes, não conseguia pegar objetos, nem encostar nas pessoas, pois ele era um fantasma, um espectro que andava por aí, sem um corpo físico. Diante disso, eu não entendia como ele conseguia sentar em um sofá. Achava que o correto era ele cair no chão ao tentar sentar. Aliás, nessa ótica ele não poderia nem cair, pois atravessaria o chão da mesma forma que atravessa paredes. Ele não poderia nem mesmo andar, pois inevitavelmente afundaria no solo ao ponto de atravessar o centro da Terra para depois se perder no vácuo do universo. Bom, divagações infantis à parte, o fato é que minha infância e adolescência foram marcadas por acreditar em almas desencarnadas. Meus pais eram espíritas. Sendo assim, eu vivia em um mundo em que podia acessar as pessoas que já morreram, que elas podiam interferir nas nossas vidas e até nos ajudar. Talvez por isso, a morte para mim naquela época não era algo assim tão trágico. Afinal, como eu ouvia as pessoas dizerem, a morte era a passagem, a grande viagem. Era apenas uma transformação de uma existência corpórea limitada para uma existência espiritual que não conhece limites. Depois de mortos, não estaríamos mais sujeitos à ação da gravidade. Poderíamos voar, atravessar paredes, se divertir puxando o pé de alguém à noite. Poderíamos nos comunicar com os vivos através de algumas pessoas especiais chamadas de médiums. Poderíamos incorporar nesses médiums, ou mesmo escrever cartas e livros através deles. E na condição de alma desencarnada, teríamos poderes especiais para zelar e cuidar melhor daqueles que ainda estão vivos. E o mais legal de tudo isso é que ainda poderíamos reencarnar, nascer de novo e quem sabe ter uma nova oportunidade de ser uma pessoa melhor, uma nova oportunidade de fazer tudo o que não fizemos na vida anterior.
Bom, ver a morte desta forma é um tanto quanto consolador e com certeza ameniza a maior angústia do ser humano, que é justamente essa consciência de que um dia iremos morrer. É estarrecedor saber que em determinado momento as pessoas que mais amamos não estarão mais com a gente. A ideia de que simplesmente deixaremos de existir é uma nuvem escura que nos acompanhará até o fatídico dia em que ela resolver nos absorver para dentro dela. De todos os seres viventes, apenas nós, os seres humanos, sabemos que um dia vamos morrer. Essa consciência é responsável por desenhar todo o nosso modo de vida. É o que dá a razão para que existam tantas religiões com soluções que transformam a morte em algo mais reconfortante. Meu intuito nesse vídeo não é condenar as milhares de crenças existentes acerca do que acontece depois da nossa morte. Você pode ser budista e achar, assim como os antigos estoicos, que depois da morte seu espírito se fundirá com o cosmos, criando uma nova existência abstrata e impessoal. Você pode ser um cético e achar que a morte é exatamente aquele ambiente em que nos encontrávamos antes do nosso nascimento, ou seja, o nada. Ou você pode ser algum adepto de alguma crença indiana e acreditar que em outra reencarnação você volte a esse mundo sendo uma minhoca. Eu não julgo ninguém pela sua crença, não considero a sua crença melhor que a minha. Mas a partir do momento que uma pessoa se diz cristã, é porque tem Jesus como parâmetro absoluto de verdade, já que o próprio Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Sendo assim, a crença de um cristão tem critérios específicos para serem levados como verdadeiros. E esses critérios se encontram na Bíblia. O apóstolo João começa seu evangelho afirmando que Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele diz que o Verbo estava em Deus e era Deus. Veja bem, um Deus que se faz carne, que ainda habita entre nós, era uma ideia inconcebível no mundo que o apóstolo João vivia. E essa afirmação abalou as estruturas daquela época. Olha o que João diz. Está em 1 João, capítulo 4. Abre aspas. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Fecha aspas. Bom, Deus em Cristo Jesus ganhou um corpo. Ele veio em carne. E esse fato é tão importante para a nossa crença que o apóstolo João usa como critério para discernir luz e trevas. Temos que entender que a Palestina naquela época fazia parte do Império Romano e por isso a região estava sob a influência de uma cultura helênica, de uma filosofia grega que marcava a forma como as pessoas entendiam os fatos metafísicos. A civilização naquele contexto estava sob o efeito do dualismo platônico, os dois mundos, o mundo perfeito das ideias e o mundo imperfeito das sensações. Para eles, um Deus criou o mundo perfeito das ideias, mas outro Deus de menor importância criou o mundo imperfeito da matéria. Sendo assim, seria impossível um Deus perfeito habitar uma matéria imperfeita. Um Deus que nasce do ventre de uma mulher, para gregos e judeus, era inconcebível, mas para nós cristãos é fundamental. Essa ideia do filme Ghost, da imortalidade da alma, ideia que muita gente adota, não é cristã, é grega também. É a crença no dualismo espírito e matéria que compreende o corpo como uma espécie de prisão da alma, exatamente como acreditava Platão. E o espiritismo sofreu influência total desse pensamento. Nessa dinâmica grega, o corpo é o invólucro da pessoa, cuja essência é o espírito. E na morte, o espírito se desprende do corpo e então pode caminhar rumo à sua plena realização. O espiritismo, apoiado nessa ideia, vai dizer que a reencarnação do espírito é o caminho do aperfeiçoamento. Mas com todo respeito aos meus irmãos espíritas, a Bíblia ensina diferente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte, abre aspas. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida.
e o homem se tornou uma alma vivente. Fecha aspas. A antropologia bíblica apresenta o ser humano como uma unidade indivisível de corpo mais espírito, que atende pelo nome de alma vivente. A alma não é um terceiro elemento. A alma é o nome da junção do corpo, que é o pó da terra, mais espírito, que é o sopro divino, que misturados gera uma alma, uma persona como eu e você. O que significa que, de acordo com as escrituras, não há vida humana desassociada desse contexto. Um corpo sem um espírito é um defunto, ou um zumbi. Já um ser humano sem um corpo é um fantasma. E para mim, zumbis e fantasmas só existem no cinema. Veja o que a Bíblia diz em Eclesiastes 9 e em Eclesiastes 12. Abre aspas. Para os mortos, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Eclesiastes 12. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Fecha aspas. E lá no Novo Testamento, em Hebreus, diz claramente que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, após a morte, o espírito ou o sopro divino volta para Deus, pois é parte do próprio Deus. O corpo se desfaz e volta ao pó. E, consequentemente, a alma, que é a nossa persona, que é quem nós somos, fica em sentido figurado, em uma espécie de sono profundo. Os hebreus daquela época diziam que quando morriam, eles iam para o seio de Abraão. E isso é uma alusão à criança de colo, que dorme no peito do seu pai ou de sua mãe. Tanto que sempre que informavam para Jesus que alguém morreu, ele rebatia falando que a pessoa estava dormindo. Podemos entender que quem está dormindo, em algum momento, será acordada. Mas enquanto estamos em sono profundo, não interagimos com os que estão acordados. Bom, já que chegamos até aqui, eu não posso deixar de falar o que penso sobre os fenômenos mediúnicos. Com todo o respeito que tenho pelos meus irmãos espíritas, e sei que são muitos os que me seguem, vou emitir uma opinião pessoal. E talvez ela não seja muito agradável aos seus ouvidos. Mas se você não estiver disposto a ouvir o contraditório, ou ideias que confrontam aquilo que você acredita, de fato esse canal não é para você. Bom, meus pais eram espíritas. Minha mãe incorporava. Inclusive ela também recebia o espírito de um suposto médico que fazia curas. Eu nasci nesse ambiente. Um dos primeiros livros que li aos 8 anos de idade foi João Capelo Gaivota, do Richard Bach, um clássico da literatura espírita. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando detalhadamente aí por que eu saí do espiritismo. Mas o fato é que hoje, eu e minha família respeitamos, mas não praticamos mais o espiritismo. Assim como passamos a divergir da doutrina kardecista por diversas razões. Sendo assim, hoje, como eu tenho a Bíblia como fundamento da minha fé, eu creio que os fenômenos mediúnicos, em alguns casos, são sim verdadeiros, afinal minha mãe não era uma charlatã, e em outros casos, são falsos. Em nenhum momento a Bíblia fala em vida após a morte fora do contexto da ressurreição ou da condenação eterna. Os católicos incluem nessa dinâmica o purgatório, mas isso é um dogma da Igreja Romana, que apesar de fazer muito sentido, não está presente nas Escrituras, que é o que estamos levando em consideração hoje. E a ressurreição significa que ganharemos um corpo novo, um corpo glorificado e incorruptível. Ou seja, nesse contexto existem seres não humanos, mas que são puramente espirituais. Existem anjos, demônios, e creio até que possam existir outras formas de vidas espirituais que desconhecemos e que não são relatadas nas Escrituras. E isso tudo me leva a acreditar, e veja bem, é a minha opinião, posso estar errado, não sou o dono da verdade, mas que nos casos de mediunidade genuína, o médium pode incorporar seres espirituais que nunca foram humanos, mas que são seres que estão em condição de desgraça. São seres que se encontram afastados de Deus, ou em outras palavras, são demônios. E eles podem se passar pelo seu parente que morreu, saber de coisas que só você sabe,
podem se passar por algum médico que existiu em outros tempos, podem até psicografar cartas. Tanto que em 2 Coríntios 11 diz que Satanás pode se passar por anjo de luz para nos enganar. Acredito que esses demônios que incorporam em médiums necessariamente não precisam só fazer o mal e falar grosso. Eles se afeiçoam aos humanos, eles podem dar bons conselhos, te incentivar a rezar, a fazer obras de caridade. Eles falam que você precisa evoluir, ser mais paciente, buscar mais a Deus, entre outras platitudes. E eles podem também te curar de uma determinada enfermidade. Afinal, são seres dotados de certo poder. Aí você pode dizer, ok, mas o que eles ganham fazendo supostamente o bem? Ganham a sua devoção, seu prestígio, sua adoração, tudo que uma criatura em desgraça necessita. E essa é a minha crença. Você pode não concordar e, como eu falei, eu até posso estar errado, mesmo porque só conheceremos toda a extensão da verdade depois que morrermos. Mas pensa comigo, seres humanos que em vida foram escritores geniais, quando incorporam em algum médium, perdem a capacidade de produzir textos. Oradores excepcionais cometem erros gramaticais básicos. E pintores renomados passam a fazer telas abstratas sem o menor valor artístico. O Espiritismo nunca produziu em todos esses anos uma obra teologicamente forte que fosse superior ou mesmo comparável às que foram escritas por pessoas de carne e osso, sendo elas mesmas. Tudo que aprendemos com os espíritos são mensagens de livros de autoajuda que compramos em qualquer banca de jornal ou coisas abstratas sobre buscar a luz, a evolução ou a paz mundial. Bom, mas voltando aqui à nossa reflexão, o fato é que não existe nada de belo na morte. A morte é horrível, é o fim, o plano interrompido, o salário do pecado, a recompensa da indigência humana. A morte é o último inimigo a ser vencido. Não vejo muito sentido em romancear a morte como se fosse algo bonito. A porta, a passagem, a viagem, ou seja lá o que mais falam. Somos inimigos da morte. Eu odeio a morte. A morte é o resultado direto do pecado original. E esse nunca foi o plano inicial de Deus para nós. O pecado original do homem significa a pretensão humana de ser autossuficiente. O simbolismo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que o primeiro casal comeu em ato de desobediência lá no Éden, representa o homem se separando de Deus em uma tentativa de ser Deus de si mesmo. Só que Deus é a fonte da vida, fora de Deus é a não existência, é a morte. Podemos fazer uma analogia com um celular. Um celular não é autossuficiente, ele precisa ser conectado a uma outra fonte de energia. Plugado na tomada, ele pode ficar ligado para sempre. Mas se tirarmos da tomada, a bateria durará apenas um período de tempo. E quando a energia se esgotar, ele se desligará. O primeiro homem lá no Éden se separou da sua fonte de energia, que era Deus. E ele viveu apenas por um período de tempo, devido à energia residual, depois morreu. E nós fomos gerados dentro dessa mesma condição de separação de Deus. E por isso viveremos um determinado tempo até esgotar a energia de nossas baterias. Ou sermos acometidos por algum acidente de percurso, já que estamos sujeitos a todo tipo de contingência em um mundo que se encontra em estado de desordem. Precisamos entender que existe o pecado que diz respeito àqueles atos reprováveis que cometemos todos os dias. E existe o pecado ontológico, que é o que aponta para a nossa natureza, que é o que diz respeito à nossa descendência com o primeiro homem. E é por causa deste que vamos morrer. E isso se dá porque somos o resultado daqueles que nos antecederam, que em uma cadeia retroativa de milhares e milhares de anos levaria ao primeiro homem. Deus não criou efetivamente eu e você, ele criou o primeiro homem apenas. E na simbologia bíblica, até Eva foi feita a partir da costela desse homem. Ou seja, ela veio de dentro dele, assim como dentro dele estava a geração de toda a humanidade, chegando até nós.
Por isso que, como cristão, acredito que o grande plano de Deus para nos resgatar desta triste natureza pecaminosa que gera a morte é a obra redentora de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o que torna Jesus o próprio Deus. Eu sei que pode parecer confuso, mas analisa comigo. O filhote de um cachorro é um cachorro. O filho de um ser humano é um ser humano, correto? Então o Filho de Deus é Deus. O que significa que Jesus é o próprio Deus que veio como homem. Ou seja, ele é Deus, mas nasceu do ventre de uma mulher. Jesus possuía uma natureza divina e ao mesmo tempo contemplava a nossa natureza mortal. Mas a morte é o resultado do pecado. E o resultado é o resultado da separação do homem para com seu Deus. Jesus, sendo o próprio Deus, jamais pecou. E ele não podia estar em estado de separação com Deus, sendo ele mesmo Deus. Sendo assim, a morte não pôde triunfar na sua pessoa. E ele ressuscitou, com um corpo ressuscitou. Quando Jesus morre sem pecado, ele tem autoridade para condenar a natureza adâmica pecaminosa. E quando ressuscita, é revestido de uma nova natureza. Estando em Adão, nós vamos morrer, pois Adão morreu. Estando em Cristo, pegamos carona em sua vitória contra a morte e ressuscitaremos junto com ele. Como nas lindas palavras do próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, abre aspas. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e depois eu virei e vos levarei para mim mesmo. Fecha aspas. Na ressurreição, que será na volta de Jesus, ganharemos um corpo novo, diferente desse atual, um corpo glorificado e incorruptível. Um ser humano precisa de um corpo, pois não somos e jamais seremos fantasmas. Como nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, abre aspas, porque é necessário que isto que é corruptível, corpo atual, seja revestido de incorruptibilidade, corpo glorificado. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, tragada foi a morte pela vida. Fecha aspas. Paulo aqui está claramente falando de ressurreição, e não de uma forma de vida puramente espiritual, desassociada de um corpo. Segundo as Sagradas Escrituras, quem morreu está em sono profundo e não tem parte nenhuma com os vivos até a volta de Cristo, quando seremos acordados e receberemos um corpo novo e imortal. Agora você pode lembrar do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus e no exato momento que ele se arrepende e reconhece a divindade da pessoa de Cristo, Jesus profere que ainda hoje ele estaria no paraíso em sua companhia. E essa afirmação do próprio Cristo pode dar um nó na sua cabeça, já que vamos ressuscitar apenas na volta de Jesus, que sabe-se lá quando será. Então como esse bandido poderia naquele mesmo dia estar no paraíso? Primeiro temos que entender que o tempo é algo que pertence apenas à nossa dimensão de existência. E para nós o tempo é um conceito linear, mas para Deus, que é eterno, é um pouco diferente. Santo Agostinho dizia que Deus habitava no eterno agora, que para ele passado, presente e futuro estavam acontecendo ao mesmo tempo. Mas acho que consigo elucidar isso da seguinte maneira. Se eu deixar de existir agora e voltar a existir daqui 500 anos, ou daqui 1 milhão de anos que seja, para mim terá transcorrido o tempo de um piscar de olhos. Agora, se você tem um pouco de conhecimento bíblico, provavelmente vai trazer para a discussão o Monte da Transfiguração, que foi quando Jesus, na presença dos apóstolos, conversou face a face com Elias e Moisés. E isso também está relacionado ao conceito de tempo que acabei de explicar. Nesse momento, no Monte da Transfiguração, a dimensão de existência divina veio à dimensão de existência humana, ou seja, a consumação dos tempos, a volta de Jesus e a nova Jerusalém, que para nós ainda não aconteceu, na dimensão divina já está presente. E os apóstolos tiveram naquele momento um breve vislumbre do que está por vir. Por isso,
a presença dos dois profetas. E também não podemos esquecer que Elias não conheceu a morte. A Bíblia diz que ele foi arrebatado em vida, com um corpo. No arrebatamento, seu corpo físico foi automaticamente revestido do corpo glorificado. Já no caso de Moisés em específico, em Deuteronômio 34, diz que antes de morrer ele subiu a planície de Moabe ao cume de Pisga, no Monte Nebo, de fronte de Jericó. Só que esse Monte Nebo não é uma montanhazinha, é um monte imenso, o que seria impossível para um velhinho escalá-lo. O relato diz que Moisés subiu o monte até o pico e não voltou mais. Apesar do texto afirmar que o próprio Deus sepultou o seu corpo, alguns teólogos interpretam que Moisés também foi arrebatado e que esse sepultamento simboliza a morte da sua natureza humana corrompida. Até porque o texto ressalta que o corpo jamais foi encontrado. Bom, eu respeito todas as crenças e posicionamentos, budistas, muçulmanos, espíritas, ateus, agnósticos, etc. Mas eu escolhi ser cristão. E a premissa cristã para acreditar na vida após a morte é por meio da ressurreição através de Jesus Cristo, onde receberemos um corpo novo e glorificado. A Bíblia não dá nenhuma margem para a existência fantasmagórica ou alma penada. Enfim, por causa do primeiro homem, Adão, a humanidade conheceu a morte. Por causa do segundo homem, Jesus, a humanidade conhecerá a vida eterna. Muitos dizem por aí, a vida é um sopro, por isso viva intensamente. Porém a vida, apesar de ter começado com um sopro, ela é eterna. A vida que temos quando expulsos do ventre deve ser vivida à luz da vida que teremos quando expulsos do túmulo. Isso sim é viver intensamente. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Aciona o sininho das notificações. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha importante o meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!